Olá, famílias! Que bom que estamos juntos novamente. Eu fiquei uns 20 dias com a garganta inflamada, né, a faringite. Fiquei sem voz. Então agora que nós podemos ler, estudar, vamos retomar, né, a leitura comentada, o estudo da Gênese do bebê, no livro de Cíntia Soares, Ciência e Espiritualidade na Educação, pela editora FEECO. Eu faço votos de que todos estejam bem e que a gente possa aqui, né, comungar com esses conhecimentos. Hoje nós vamos falar de nós adultos. E a Cíntia menciona John Pierrakos. Aprendemos desde a infância que mostrar nossas emoções e funções naturais é proibido ou arriscado. A proibição persistente alimenta a crença de que, se meramente as experimentamos, estaremos trazendo dor e até mesmo destruição para o eu ou para os outros. E nós realmente aprendemos que as nossas emoções são ruins ou funções naturais, ou seja, a forma como nós, quando éramos crianças, quando éramos bebês, o que a gente fazia não era adequado porque ouvíamos proibições. E tem um estudo, eu não vou conseguir a referência agora, mas eu ainda vou buscar essa referência, porque foi numa aula que eu ouvi, que mais de 80% da nossa conversa, se a gente pode dizer que estabelece uma conversa com a criança, mas no que falamos para ela é baseado na proibição. Significa que a gente está dizendo o tempo todo: não pode, não faça isso, você não consegue, me dá isso aqui, deixa isso aqui, você não tem capacidade, não sobe essa escada, não sobe no sofá, você não pode ir em tal lugar, você, né, tem que fazer aquilo, você tem. Então são ordens para a criança obedecer e proibições. Tudo, proibições também são ordens, né? Então tudo a partir de uma visão do adulto de que a criança está fazendo algo errado, inadequado, ou que ela não tenha capacidade. E é isso que nós transmitimos para a criança. Com isso, a criança vai aprendendo, ela vai assimilando desde pequenininho. Não posso, não, né? Não posso. Até uns 2, 3 anos de idade, a criança vai ter dificuldade de compreender o não, o sentido do não. Então, a gente deve falar de forma afirmativa. Então, ao invés de dizer, não pode subir no sofá, qual é a ordem que tem nessa frase, tirando o não? É subir no sofá. A ação está no verbo subir. Né? Tem um substantivo ali que é o sofá, então é a coisa, o objeto. Então, vou subir no sofá. Quando eu falo não, eu estou fazendo a negativa dessa ação, que é o quê? Se não é subir no sofá, é fazer o quê? É não subir no sofá, mas ok, a gente compreende quando abstrai. O que é fazer essa abstração? Primeiro a gente pensa naquele comando, naquela ação, subir no sofá. A gente vê o sofá, sabe o que é o subir. E dali a gente abstrai com a negativa, pensando, bom, não é para eu fazer isso. Mas nessa frase, ela não tem uma afirmação do que é possível fazer. Então, nós ficamos assim, tá bom, se eu não posso subir, o que é que eu posso fazer? Não tem essa informação. A mesma coisa com a criança, só que ela vai ter uma dificuldade
maior, porque ela ainda não tem o cérebro desenvolvido para abstrair. Então, qual é o comando? Subir no sofá. Quando a gente fala, não sobe no sofá, ela está ouvindo, sobe no sofá, porque ela não consegue ainda entender que o não vai ser o oposto daquela ação, vai ser o negativo daquela ação, que ela não sabe o que é, porque também não foi dito para ela. Então, tem uma dificuldade inerente nessas frases que a gente diz o não. É importante dizer para a criança, pode até falar, não pode subir no sofá, vamos subir a escada. Ela está com uma necessidade de subir, de fazer um movimento, nós vamos respeitar isso para o desenvolvimento dela. Fala, olha, vamos fazer o que a gente pode, que é sentar no sofá. No sofá a gente senta. Ou então vamos subir aqui na escada, vamos propõe uma outra atividade, desde que seja com uma intenção positiva, né, de que ela saiba que aquilo ela pode. E aí, com isso, a gente evita a proibição, o não. E com o tempo, ela vai falando não, não. Ela até balança a cabecinha, não, não. Porque ela está aprendendo. Só que ela repete porque o adulto fala com ela. Então, não é porque a criança repete que ela tem a compreensão. Ela está aprendendo e a repetição é um treino. Não significa que ela já alcançou o entendimento. Ela está treinando para testar como que funciona o não. É um teste mesmo de compreensão. Deixa eu ver como é que esse negócio funciona. E aí a gente aperta o botãozinho, funciona desse jeito. Deixa eu ver como é que um celular funciona, deixa eu ver como é que um computador funciona, deixa eu ver como é que qualquer objeto que tenha um mínimo ali de instrução de funcionamento, deixa eu ver como que funciona. E a gente vai testando o botão, liga, desliga, não sei o que. Eu tô com essa lâmpada aqui do meu lado, tem esse comando aqui, eu tive que testar, aí liga aqui, aqui abaixa a luz, né? Então, ó, acendi aqui a luz, né? Porque tá sol, não dá pra ver. Mas, aqui, ó. Tá no cantinho aqui, brilhando, né? E a criança tá fazendo o quê? Ela tá testando não. Não! Aí vê o que acontece. Não! Aí, de novo, vê o que acontece. E aí ela vai falando, não, aí sorri e tal. E aí ela faz. Aí a gente fica confuso, o adulto fica confuso, fala assim, mas ela tá falando não, mas tá fazendo? Exatamente porque ela não tem a compreensão. Ela tá testando aquilo que os adultos estão falando para ela. E ela deve estar ouvindo muito não na vida dela, no dia a dia dela, que já é, vamos dizer assim, uma vida bem curtinha, 2, 3 anos, né? E com isso nós temos uma situação. Porque a criança que ouve muito não, e ela quer fazer as coisas, ela precisa se desenvolver, então algumas coisas não é mero capricho, desejo, mas é uma necessidade, ela vai insistir, ela precisa fazer. E se a gente não redireciona para aquilo que ela pode fazer, ela vai ficar insistindo, até que vem ali proibições na forma de castigo, de punição, de uma palavra mais dura, ou então ao outro lado da moeda que eu costumo falar. Vem a barganha, olha, se você fizer aquilo, né, a barganha é uma troca. Se você fizer isso aí, né, que eu tô falando para você não fazer, então você também não vai poder ver televisão, você também não vai poder fazer alguma coisa de que ela tem, né, interesse, que ela goste. Então fica se você fizer o que eu estou dizendo, você vai ganhar tal coisa. Isso é um jogo que a gente precisa abordar porque é extremamente perigoso para o desenvolvimento da criança. E nós fomos criados assim.
né? O texto de hoje vai mostrar isso. Isso é a história da nossa infância, de nós adultos. Hoje se fala muito em criança interior ferida. Isso vem do arquétipo de Jung, de falar de uma criança interior, de que habita em todo adulto uma criança. Quem nós fomos, as experiências na nossa infância. Só que é uma criança que está traumatizada. E a gente tem consciência disso? Nem sempre, na maioria das vezes, não temos. Então ela fala que nós criamos uma couraça defensiva. Então nós vamos entendendo, né? E ela coloca consciente ou inconsciente, a criança vai ocultando, ela vai tendo que reprimir, ela vai entendendo que aquele comportamento dela não é desejado. E se aquilo não é desejado, está em jogo uma coisa muito maior, que essa criança se sentir amada e valorizada e importante, que isso é uma necessidade básica do ser humano. Então a criança faz alguma coisa e isso é condenado pelo adulto que ela ama, que ela confia, e começa a perceber que esse adulto fica zangado com ela, esse adulto tem um comportamento com ela que a constrange, a envergonha, a humilha, a deixa triste ou a deixa com raiva ou medo, ou seja, despertam outras emoções e ela não pode sentir essas emoções, ela não pode chorar, ela não pode ficar com raiva. Isso tudo é considerado ruim, né? Tem gente que acha que são emoções negativas. Não existe emoção negativa. Emoção é emoção, uma resposta automática do nosso organismo, é um mecanismo fisiológico para a sobrevivência. Então, a partir do momento que nós entendermos isso, nós vamos ter entendimento de que sentir o que nós sentimos não é negativo ou positivo, mas é simplesmente natural, um processo natural, as funções naturais que ela menciona aqui. O que fazemos com isso é que diz respeito ao comportamento, às ações. Então, sentir a emoção, ela não deve ser proibida, porque não há como sequer controlarmos as nossas emoções, pelo menos o nosso nível de evolução atual. Eu acredito que mais adiante, com o progresso da humanidade, a nossa evolução espiritual, nós vamos conseguir ter um certo controle das emoções, porque a gente chama hoje de regulação da emoção para poder agir de forma adequada. Então, o comportamento a gente pode ter controle. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou identificar o que eu estou sentindo, né, a minha emoção, vou entrar em contato com ela. Então, eu preciso fazer um trabalho de autoconhecimento, preciso fazer um trabalho de conscientização, preciso fazer um trabalho de conexão mente-corpo. Eu sinto, como que eu percebo a emoção? Nas respostas, né, automáticas do corpo. Então, eu sinto que eu estou com raiva, que trava, eu fico com o punho, né? Eu tenho um ímpeto de avançar e o medo gera retraimento, né? Um passinho para trás. Também gera um mecanismo de ataque, né? O animal, se você perceber bem o comportamento, ele tenta aumentar de tamanho, né? Então o gato, ele se curva, então as costas ficam, né? É como se ele tentasse aumentar de tamanho e ainda ele eriça assim o pelo para ficar ainda mais volumoso, mostrando que ele é maior. Ele é maior, ele é mais forte e aí ele pode assustar aquele, né, outro animal que está ali causando uma ameaça. Então é tudo uma resposta a uma sensação de ameaça.
nós temos essa resposta também, que é uma resposta automática. Mas vamos lá. Se nós estamos dizendo o tempo todo para a criança que aquela emoção ela não pode ter medo, ela pode ter o quê? Você tem que ser corajosa. Então, nós vamos precisar educar a criança para que ela compreenda aquele medo, ajudá-la a fazer a regulação daquela emoção para que ela tenha uma resposta de acalmar, de se sentir encorajada a enfrentar aquilo que ela tem medo. Mas isso não significa que ela não tenha medo. A coragem não retira da criança o medo, né? Tem gente que fala, vai com medo mesmo. Ou seja, eu tenho coragem, mas eu ainda estou sentindo medo. Mas esse medo não me paralisa. O problema das emoções, quando a gente se refere a uma emoção como negativa, o problema está no comportamento. O que eu faço com ela? Eu posso paralisar. Eu posso congelar. Então, a gente vai chamar de acovardar. Então, eu fiquei com medo, me recolhi, fugi. Mas a resposta de sobrevivência é o ataque, a fuga e o congelamento. Então, tem outros, mas essas são as 3 básicas que a gente identifica mais facilmente. Então, se eu congelo, eu não enfrento, eu não fujo, então eu fico... Aí eu vou chamar isso da pessoa que não é corajosa, ela é covarde. Então eu dou outros nomes para comportamentos que também são funções naturais. E eu condeno a pessoa que é covarde. Tá vendo como é que a gente tem estereótipos? A gente foi educado a ter uma resposta que tem que ser sempre forte, tem que estar sempre com coragem, tem que ser sempre capaz. Então, é um discurso que a sociedade imprime para que nós continuemos produzindo. Então, a gente não olha para si mesmo, a gente tem que olhar para fora. E eu não vou entrar aqui numa discussão, mas ela pode ir longe, né? Olhando para um sistema de produção capitalista em que a pessoa ela tem que sair, vai trabalhar, tal. Ela não pode estar sentindo essas emoções. Ela tem que estar bem, ela tem que ser forte, ela tem que ser proativa, ela tem que ser impetuosa, ela tem que ser tem que ter autoridade, ela tem que ter um poder. A gente valoriza pessoas extrovertidas, pessoas que se colocam, que falam, que a gente valoriza o mais forte. E isso também está ligado à questão da sobrevivência, porque precisava ser o mais forte para sobreviver. Então, quem é o líder de um grupo? Por exemplo, vamos pensar nos lobos. Quem é um líder também? São matilhas, né? Quem é o líder de um bando? É aquele que é o mais forte, que ele domina e que ele, numa luta com o outro, geralmente macho da espécie, é aquele que vence. E filhos, né? Os filhotes que vêm daquele macho mais forte seriam filhotes com maiores chances de sobrevivência. Então, isso tem todo um raciocínio das funções naturais, de um mecanismo de evolução das espécies. A gente pode entender dentro dessas teorias, né, da evolução, né? Só que não tanto. A gente pode ir além. Não podemos ficar limitados
a uma visão biológica e até assim ligada muito ao aspecto animal da nossa natureza, porque nós somos espíritos encarnados. E é disso que a gente precisa desenvolver esse olhar. Então, nós temos consciência, nós temos capacidade de transformação, de mudar a nossa forma de pensar, de mudar opiniões, de mudar esses mecanismos. Então, de fazer uma regulação emocional, eu não vou agir com medo, então eu quero me defender, eu não preciso sair atacando nem fugindo. Eu posso regular essa emoção, porque nós somos espíritos e podemos avançar. Por isso que eu disse que com o progresso da humanidade, da espiritualidade, nós podemos transformar e cada vez mais sobrepor, né, a nossa razão, o nosso desenvolvimento cognitivo e emocional sobre os instintos. Os instintos ainda fazem parte e precisam fazer parte, porque nós temos essa energia animal ainda muito presente. Mas, vamos lá. Então, acabamos que diante desses comportamentos, nós vamos compreender que não é desejado. Jung fala que isso tudo vai para a sombra. A gente vai pondo nesse lugar que ele chamou de sombra, que é um lugar inconsciente, é um lugar em que eu não quero entrar em contato. Então eu tenho que reprimir essas emoções para me mostrar forte, para me mostrar poderoso, para me mostrar capaz, competente. E com isso eu vou reprimindo. E essa criança vai se desenvolver de que forma? Negando a si mesma, negando a sua essência. Mais tarde isso vai ter o seu preço a pagar, tá? Porque nós vamos ter uma autoimagem ideal. Então, eu sou a pessoa educada, eu sou a pessoa boazinha, eu sou a pessoa responsável, eu sou uma pessoa que é produtiva, eu sou útil. O utilitarismo está muito impregnado na nossa sociedade, esse discurso do utilitarismo, né? Que você tem que ser útil, você tem que estar trabalhando, você tem que fazer. Isso, inclusive, é um discurso dentro da doutrina espírita, que nós temos que trabalhar para a evolução, que nós temos que servir, temos que ser útil. Isso está dentro da doutrina espírita. E é importante para entender esse discurso. Qual é a função desse discurso? Não estou dizendo que a gente não deva. Eu estou querendo dizer o que esse discurso está querendo dizer para nós. Faz sentido esse discurso? Nós, né, espíritos, estamos encarnados para evoluir. E qual é o caminho da evolução? Nós temos a lei do trabalho. Ok, nós temos que trabalhar, não vamos discutir, né, o mérito, né? Nós não viemos aqui para passeio, né? Tem várias frases assim, nós não estamos aqui de férias. Aliás, pensa que num planeta de provas e expiações, não é um lugar, por mais linda que seja a Terra, não é um lugar ideal para se tirar férias, tá? Então, nós estamos aqui realmente para transformação. E qual é o melhor caminho para a nossa evolução? É através do trabalho, né? O trabalho engloba muitas coisas, né? Então, não é um trabalho para fins materiais. É diferente a perspectiva do trabalho para uma evolução do espírito para a perspectiva de ganhos materiais e a pessoa ser bem-sucedida na sociedade, olha que bonitinha a palavra, bem-sucedida. Então a gente olha para a pessoa, a gente valoriza o status.
Então é a roupa, o carro, a casa, o local onde ela mora, o nome da família que vem, né? Às vezes é uma família que vem, né, com tradições aí, de quê? De ser possuidora de coisas, né? São posses materiais, endinheirada. Eu gosto de fazer o uso dessa palavra para diferenciar da pessoa rica. Como Chico falava, a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem é dinheiro. Então ela é endinheirada, ela tem dinheiro, mas ela não tem, né? Ela não tem riqueza espiritual. Ela não tem o que de fato nos torna ricos, que são os nossos valores morais. O nosso trabalho aqui, como espíritos, é para aquisição de valores morais e não aquisição de moedas, né? É servir a Deus e não a Mamon. Então, é uma diferença que é importante. Então, quando a gente fala todo um discurso para o trabalho, de que trabalho nós estamos falando? É o trabalho em que a sociedade valoriza aquela pessoa que tem ganhos materiais? Ou nós estamos valorizando o trabalho para ganhos espirituais? Eu duvido muito que a sociedade esteja nos valorizando pelos aspectos morais. Ainda não estamos nessa condição, infelizmente. Mas já estamos incomodados. Isso é muito importante. Incomodados com as mentiras, incomodados com discursos de ódio, incomodados de ver, porque incomoda ver o sofrimento do outro. Pessoas que estão passando por situações de miséria, de doença, então de extrema vulnerabilidade. E eu não estou falando isso por acaso, porque aqui, com esse tipo de atitude, nós criamos crianças e adultos vulneráveis psicologicamente, emocionalmente. Então, hoje, nós somos esses adultos que têm uma autoimagem ideal. Nós achamos que somos fortes, mas isso é para esconder, é uma couraça, ou seja, uma casca, é uma capa que esconde as nossas fraquezas. Tem uma imagem de que a nossa capa é uma capa de vidro, que à medida que a gente vai levando, né, os solavancos aí da vida, ela vai trincando, e o que está embaixo dessa capa é carne viva. O que significa trauma? Ferida. A ferida nos expõe. Ela expõe a carne como uma carne viva que, quando toca, dói, arde, incomoda. Então, nós estamos colocando sobre nossas feridas, nossa carne viva, uma couraça, e nós estamos vivendo uma vida de farsa, achando que nós somos aquilo que nós não conquistamos. Porque aquilo que nós somos foi rejeitado, foi condenado, porque nós temos que ser perfeitos nos discursos dos nossos cuidadores, dos nossos pais e mães. Eles que são imperfeitos exigem comportamentos perfeitos das crianças. Nós, adultos, temos exigido. A criança não pode derrubar um copo, ela não pode quebrar, ela não pode sujar, ela não pode rabiscar uma parede, ela não pode fazer coisas, ela é proibida o tempo todo, esse discurso que eu falei. Por quê? Porque ela tem que ser perfeita, ela tem que ser obediente, ela tem que ser boazinha. E eu faço estudo sobre abuso sexual, por isso que eu falei que tem um preço muito alto. Criança que é boazinha, que obedece todas as ordens do adulto, é uma criança que não aprendeu a falar não. E ela aprendeu a falar sim para esse adulto e não para si mesma, negando
as suas emoções, negando o que ela quer para si mesma, negando seus valores, negando quem ela é para se tornar alguém ideal para o outro, para ser amada. Porque o outro só ama aquela criança se ela for essa criança ideal. Se ela for essa criança boazinha, se ela for uma criança obediente, comportada. A gente não ama a criança que faz bagunça. A gente não ama a criança que nos incomoda. A gente sente raiva. E raiva não combina com amor. Onde a gente tem raiva, não tem amor. E o nosso amor, já falamos sobre isso, em outros vídeos eu também já falei, o amor que nós sentimos, nosso estágio de evolução, não é amor divino, não é um amor incondicional. Nós ainda não temos essa capacidade. Mas nós amamos do nosso jeito, o jeito que é possível. E nós queremos o melhor para a criança, nós queremos. Nós queremos, raras exceções, né? Existem quem não queira, quem maltrate, né? Mas nós queremos o melhor. Nosso discurso é de querer fazer o melhor para a criança. Só que nós decidimos o que é melhor para a criança sem conhecer essa criança, sem olhar para ela, sem falar com ela, sem ouvi-la, sem entender a perspectiva dela. Nós esquecemos o que é ser criança. A nossa criança está machucada, está em pele, né, em carne viva. E ela está escondida. Está escondida por essa carapaça de uma pessoa ideal. E tirar isso do adulto é muito doloroso. Porque nós criamos essa capa e passamos a viver com essa capa e acreditar que somos essa capa. É muito doloroso. E o que acontece? A gente começa a desenvolver doenças. Crianças ficam vulneráveis ao assédio de outros adultos, dizendo para elas o que elas têm que fazer. Então, são crianças que são violentadas, abusadas, física, psicológica, sexualmente. E esses se tornam adultos, né? Essas crianças feridas se tornam adultos que carregam essas dores, carregam essas feridas. Então, nós falamos que carregamos aquela criança que foi ferida. Nós carregamos essas dores conosco, mas elas estão escondidas. Nós não queremos entrar em contato. Então, ela vira uma dor do estômago, ela vive uma enxaqueca crônica, ela vira uma hipertensão, ela vira dores nas articulações, ela vira fibromialgia, ela vira um monte de doença autoimune e todas as doenças são psicossomáticas. Elas começaram pelo espírito, elas começaram por essas feridas psíquicas que culminaram no corpo. O corpo não está limpando, ele está mostrando. Se nós não fizermos o trabalho dessa cura psíquica, a cura da alma, ainda que o corpo esteja danificado ao ponto dele não ser mais restaurado para cura física, nós precisamos olhar para o corpo, entender que aquela doença nos alerta sobre uma doença psíquica, uma doença da alma. Psique é alma. Não é transtorno mental é também, mas eu não estou falando aqui, a pessoa com ansiedade, com depressão, estou falando do espírito adoecido, porque ele não entra em contato com a sua essência divina. Para Jung seria o self. Nós vivemos o ego, essa personalidade que é muitas vezes egoísta, invejosa, ciumenta, que quer tudo para si, é uma criança birrenta. Nós adultos nos comportamos como as crianças birrentas, que estão revoltadas porque não puderam ser aquilo que elas são e hoje se tornam adultos que se perguntam: qual é o propósito da minha vida? O que eu vim fazer aqui? Qual o sentido de estar aqui?
E isso leva, Joana de Ângeles fala, à raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos e até mesmo resumando na velhice. Nós levamos a criança que é tratada dessa forma, então estou falando de nós, leva para a juventude, nós levamos para a adultez e até para a fase da velhice, né? As distonias tiveram origem, todo esse desequilíbrio teve origem, efeito de causa translata, lá atrás, no período da gestação, posteriormente na infância, quando a figura da mãe dominadora e castradora, assim como o pai negligente, isso aqui tem um sentido também dentro de uma época em que a mãe era a figura, e até hoje ainda é a figura principal de cuidado, de educação, né, das crianças, e o pai saía para trabalhar e mal via os filhos, mas nós podemos colocar de um pai que também é autoritário, é violento, então ele fala, o pai indiferente e violento, mas pode ser um pai autoritário, um pai negligente. Então, nós estamos aqui colocando certos estilos parentais, que é a negligência, autoritarismo, permissividade e aquele que nós queremos desenvolver, que a gente chama de autoritativo, ou democrático, ou respeitoso, ou encorajador. Esse estilo é que nós precisamos desenvolver, ainda não conseguimos. Estamos no trabalho de educação parental que tem agora surgido, né, tá tendo todo um movimento para que se torne uma profissão reconhecida. Hoje ainda é uma formação complementar. Então, eu sou uma psicóloga com uma formação complementar, uma pós-graduação em educação parental, tá? Mas não existe um educador parental que tenha uma formação, né? Não existe uma graduação, tá? É uma formação complementar. Mas isso está acontecendo. Esses movimentos estão acontecendo para a tomada de consciência. Se fala em parentalidade consciente, que é preciso despertar a consciência. E ela diz, a raiz de muitos conflitos está aonde essa raiz? Na forma como nós fomos educados pelos nossos pais e pelas mães de forma negligente, violenta, autoritária, castradora, que proíbe, que impede a criança de ser aquilo que ela veio para ser. Que aquele espírito reencarnante, então desde a gestação, durante o período da infância, ele é ferido, ele é humilhado, ele é repreendido, ele tem que se encaixar nas nossas formas de ver o mundo, tem que ser uma criança que corresponda às expectativas dos adultos. Aí já diz tudo. Um adulto que acha que está fazendo o melhor para a criança, na verdade, se ele não está olhando a criança, se ele não está entendendo a perspectiva da criança, esse adulto usa desse discurso para satisfazer os seus próprios interesses. Eu quero o bem para minha criança, então eu quero que ela haja desse jeito. Quando eu digo, eu quero que ela haja desse jeito, porque isso é o melhor para ela, isso é o melhor para si. Isso é melhor para o adulto. É o melhor para o adulto que essa criança seja comportada. É o melhor para o adulto que ela seja quietinha. O melhor para o adulto que ela não dê trabalho, para que ele possa fazer as coisas que ele quer. Esse adulto entrega na mão de crianças o tablet, o celular, liga a televisão, coloca nesses streams, né, nesses canais que tem desenho 24 horas por dia, para que ela fique quieta, não incomode. E ele não interage, ele não conversa, ele não brinca, ele não dá o seu tempo para uma interação de qualidade. As crianças estão se tornando
elas estão aprendendo menos, elas estão aprendendo a falar menos, porque o adulto tem falado menos com ela. Não é com televisão que a criança aprende a linguagem, ela aprende a linguagem conversando com outro ser humano. Essa criança está suscetível nas redes. Então, ela só pode ter rede social a partir dos 14 anos, e a gente vai encontrar crianças na rede social com Instagram, Facebook, páginas para elas vão jogar joguinhos e interagir com pessoas estranhas, e com isso elas têm sido abordadas por essas pessoas para produzir fotos. Elas estão sendo erotizadas, sensualizadas, e não têm orientação sexual para entender o que é isso que está acontecendo. Então outro dia eu salvei 3 imagens de uma menina que estava fazendo poses. A menina não devia ter mais de 5 anos, poses sensuais, com roupas. E quem está tirando a foto? Quem está postando a foto? São os pais. Nós estamos promovendo esse processo de erotização da infância. Nós estamos criando os nossos filhos para que eles sejam crianças, né? Não tem uma menina que não tenha hoje um kit de maquiagem. Eu não tenho. Eu só tenho batom. Eu não fui uma criança que me importei com isso, não tinha isso na minha época, né? Hoje não tem criança que fique com sem pintar as mãos, crianças que pintam, se maquiam e mexem no cabelo também. Virou uma indústria, é muito lucrativo a indústria estimular que a criança faça uso desses produtos, como se a criança já não fosse bonita pela sua natureza, ela tem que se enfeitar toda. Então, é muito lucrativo vender roupas, vender maquiagem, vender cremes, vender um monte de sapatos, bolsas, transformando aquela criança numa mulher sensual. E ela é só uma criança, devia estar ganhando roupa para poder sujar, para poder brincar, e uma corda para pular. Ontem eu vi, né, pular corda, quase que eu comprei uma coisa assim para brincar de pular corda. E aí, para a gente terminar, para não avançado na nossa hora, esses são os estereótipos que ela coloca. A gente vai tentar se encaixar e viver de acordo com esses estereótipos. Isso vai gerar dificuldades na vida desse adulto e dessa criança. Então, pais que se desequilibram ao menor comportamento inadequado da criança, tendo reações desproporcionais ao nível de gravidade da questão. Então, desproporcional àquela situação. Se aquela situação foi grave, né, a criança fez alguma coisa muito séria, a reação do adulto é de uma intensidade muito maior. Por quê? Porque ali tem um adulto que foi reprimido quando foi criança, que ele foi tendo que ser encaixado numa forma de comportamento. Então, a relação com os filhos, os pais, né, eles precisam, tá aqui, né, nessa relação com as crianças que têm esse tipo de comportamento, ela fala, podem acordar a criança que estava adormecida, aquela criança que estava lá, ferida, escondida, ela desperta, e quando ela desperta, ela grita de dor. Então, nossas reações que são exageradas é o nosso grito de dor, dessa pele nossa que está rasgada, que está ferida, que toca ali na nossa carne viva e a gente grita de dor e grita com a nossa criança e briga com ela e oprime a nossa criança e desvia ela do seu caminho de desenvolvimento. Então, lembrando que os pais educam para a sociedade quanto para si mesmos.
Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole, diz Joana de Ângeles. Tem conquistas pessoais, porquanto já trilhaste o caminho da infância, da adolescência e sabe de modo próprio discernir entre os erros e os acertos dos teus educadores. Nós podemos hoje olhar e saber onde nossos pais e mães erraram e acertaram, identificando o que de melhor possuis para dar. Essa é a mensagem. Precisamos identificar o que nós temos de melhor para dar. Para dar. Ofereça o que você tem de melhor para as crianças. E aí nós vamos para o nosso próximo encontro falar sobre essa cultura de paz. Então, temos solução. Temos como curar. Todas as feridas podem ser curadas. Que Deus nos abençoe e nos dê uma excelente semana. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.